Esta aqui é a igreja de todas as que eu tenho contado essa história dos caquês, onde mais gente me pergunta o que aconteceu depois. Outras igrejas, ninguém me pergunta, e outras, um que outro que lembra da história para me perguntar. Então, eu estou parado ali na frente do diretor, o pastor João dos Passos, que a Ada conheceu muito bem, e eu morrendo de vergonha. Aí ele perguntou: o que você vai fazer com tudo isso, rapaz? Daí eu digo: eu vou comer. E ele disse: você não sabe que é proibido apanhar caquis? Eu digo: sei, sim, senhor. E como é que você faz uma coisa dessas? Eu digo: Maria vai com as outras, né? Os rapazes vêm aqui e pegam à vontade, então eu resolvi também pegar. E daí ele disse: e eu morrendo de vergonha, né? Depois nós vamos ver como é que vai ficar. Mas ele era muito bom, acabou não dando castigo e eu comi os caquis. Já que vocês querem saber o final da história, foi esse. Muito bem. Nosso assunto desta tarde, tem muitos outros que dá para falar, mas vamos tratar um pouquinho sobre o Armagedon e a volta de Jesus. Mas um alerta aos meus irmãos aqui. Não vão atrás de artigo de fundo de quintal da internet. Tem artigos dizendo que o Papa já assinou o decreto dominical, que já vai assinar, que os Estados Unidos já têm lei, que tem isso, aquilo, aquele outro. Por favor, não vão atrás dessas notícias de fundo de quintal. Qualquer coisa de interesse da igreja vem de cima da Conferência Geral, via divisão, união, associação, igreja local. Não é o contrário de alguém lá do interior de Caborobó, no Pernambuco, que era tio do sobrinho da avó do padre fulano, que falou para o primo, e aí então ele descobriu isso, e agora está distribuindo para o Brasil essa notícia. Não é por aí. Então, na Conferência Geral, tem o Departamento de Liberdade Religiosa. Tudo o que acontece no mundo em matéria de religião e de ecumenismo que interessa à igreja, ele está a par. Isso é oficial, entende? Isso é oficial. E sendo do interesse da igreja, aquilo se espalha pelo mundo, via divisão, união, associação, igreja local. Não teve aqueles pastores esses tempos que foram presos lá na África e não saiu um pedido da Conferência Geral para todo adventismo no mundo inteiro ter uns momentos especiais de oração por eles? Outra coisa, tem um pastor da Conferência Geral que assiste às reuniões da ONU como observador. Ele não é político, mas pode assistir, e ele representa a igreja. Tudo bem. Tudo o que acontece no mundo que passa pela ONU e que interessa a igreja adventista, em primeira mão ele sabe. Isso é oficial. Não é uns notícias de fundo de quintal. Esses tempos, quando eu vim da América, fui almoçar no IACS, e uma senhora ali diz assim: você viu, pastor? O Papa já assinou lei dominical. Quer dizer, o Papa não, os Estados Unidos, sim, o Papa e os Estados Unidos também já estão assinando. Eu digo: mas eu vim de lá agora, não sei nada. E um parente meu disse que lá da América iam pôr um chip na mão para efeito de consulta médica. Então aquilo ali serviria como a carteirinha do INSS, lá na América. E daí eu disse: eu vim de lá agora e lá ninguém fala sobre isso. Não, mas tem. Né? Digo: sim, e o que isso tem a ver com lei dominical?
Aí é só um passo, já começa por aí. Então tem essas notícias de fundo e quintal. Agora, o outro exagero é pensar que está muito longe. Agora eu digo o seguinte, nós estamos por um fio de cabelo. Para desabar o mundo inteiro aí, e vir lei dominical, etc., nós estamos por um fio do cabelo. Mas o que é que vai precipitar toda essa situação? O Senhor completará sua obra em breve. E através da chuva serôdia, e os crentes adventistas no mundo inteiro anunciando que Jesus vai voltar e que a gente tem que acertar a vida com ele, com os meios de comunicação que nós temos hoje, quanto tempo vocês acham que precisa para o mundo inteiro ficar sabendo? Quanto tempo levou para o mundo inteiro ficar sabendo do Covid? Um mês? Uma semana? Foi rápido. Foi rápido. Os lugares mais isolados do mundo. Se o ser humano consegue espalhar uma notícia rápida assim, quanto tempo Deus precisa para espalhar a notícia dele? Outra coisa, quando de fato apertar um pouco mais, e o movimento ecumênico está trabalhando nesse sentido, e hoje em dia a palavra-chave é globalização, e vai entrar religião, então tudo está fechando, compreende? Tudo está fechando. E aí? De repente sai uma lei aí, que o domingo é o dia da família, e é o dia para evitar emissões de gases, e orar a Deus para acabar com a guerra, misericórdia, e etc. E se descobre que tem um povinho que é diferente. Quanto tempo precisa para a humanidade saber que tem um povinho que é diferente e que é culpado de todas as desgraças da humanidade? Quanto tempo precisa isso aí? Se de repente prende um pastor adventista e pergunta por que a igreja dele é diferente, essa seita, porque depois eu vou falar sobre seita. Por que essa seita é diferente contra o mundo inteiro? E aquilo vai para mídia, televisão. Quanto tempo precisa para o mundo inteiro saber do pastor adventista? É na hora. É na hora. Agora, Deus tem os seus meios. Nesse contexto, a gente tem que cuidar da gente e acertar o preparo. Tá bom? Outro ponto. A igreja adventista é uma seita. Como é que você prova que a igreja adventista é uma seita se precisar provar? Para começar, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. O que é uma seita? Uma seita é uma crença qualquer. Uma crença qualquer. O que é uma seita para você? Não tem um conceito pleno para explicar. Se qualquer um que porventura vocês encontrarem, que diz que a igreja adventista é uma seita, pergunta para ele o que é seita. Ele vai começar a gaguejar. Seita é uma seita. Grande definição. Seita é um grupo minoritário, fanático e localizado. Dá para entender? Isso é seita. Não é uma religião tradicional que tem muitos adeptos. É um grupo minoritário, pequeno, geralmente fechado, fanático e localizado. Como? Tem a questão do sigilo também na seita? Tem. O sigilo a seita não é caracterizada também com o sigilo das operações dele? Sigilo? É. Não é uma das características da seita? Pode ser deles, mas não é só eles que têm sigilo, porque tem outros grupos que também têm. Então, se uma seita ela passa a crescer e fica muito grande, ela deixa de ser seita? Isso. Uhum. Só que dificilmente a seita que é seita mesmo se expande.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é um grupo minoritário. Está em primeiro lugar no mundo em número de países que tem representação. 215 países dos 227 registrados pela ONU. Então, não é um grupo minoritário. Tem 23 milhões. Se todos são fiéis ou não, esse é outro capítulo. Mas está espalhado em 215 países do mundo. Outra coisa, não é localizado, porque está espalhado por aí. E não é fanático, porque a sua base religiosa, teológica, é a Bíblia. É algo claro, sem fanatismo, sem exagero. São chamados de fanáticos porque seguem a Bíblia, mas não é fanatismo, entendeu? E esse movimento da Igreja Adventista, hoje em dia, está se espalhando muito pelo mundo com essa questão de missionários, os Calebes, um ano em missão. Existe uma preocupação especial da igreja em espalhar, e tudo se faz do ponto de vista humano, inspirado por Deus, mas quando vier a chuva serôdia, aí vai ter uma explosão como no tempo dos apóstolos, e maior ainda. Do que nós tratamos hoje aqui, existe alguma pergunta ou observação? Esses tempos eu vim da América e realizei uma semana de oração no UNASP 2, de sexta-feira até o outro sábado. Foram 9 temas, só sobre o Apocalipse 12 até 14:5. Esses 2 capítulos com mais 5 versículos deu 9 sermões. Hoje nós tivemos um assunto hoje de manhã bem abrangente, não é? E eu vou falar sobre o Armagedon agora. Mas há alguma pergunta, observação? Se não houver, Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá? Verso 12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos tentar por partes. Para que haja uma guerra, tem que haver 2 partidos, não é? Pelo menos 2, marido e mulher. Não aqui em Maquiné, né? Como é que nós encontramos aqui pelo menos 2 partidos nesses versos aí? Vocês me ajudam? Vamos ver o verso 13. Um partido. Então vi sair da boca do dragão, besta, falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja. Aqui está um partido. Dragão, besta, falso profeta, é a mesma imagem do capítulo 13. Demônios e reis da terra.
Se os poderes religiosos do mundo, representados por esse simbolismo aqui, todos eles, mais os demônios, mais os reis da terra, estão unidos em peleja, o que é que sobra para ser o outro partido? Dá para raciocinar assim? O que é que sobra? Qual é o outro partido? Aqui diz, o verso 14, a última parte. A fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é o outro partido? Deus? O outro partido é Deus. A batalha é dele, mais do que dos homens. Porque Deus vai dizer, chega! Mas no capítulo 17, verso 14, vamos começar no verso 12. 17 e 12. Num outro contexto de Armagedon, não usa a palavra, mas o contexto é o mesmo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberão reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. E agora o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Meus irmãos, a humanidade liderada pelos demônios está em pungente revolta contra o governo do céu. E vai chegar um ponto em que esta guerra vai chegar num clímax. Só que, como não pode ir ao céu para guerrear contra Deus, o que vão fazer? O que a humanidade sempre fez. Tentar destruir os que representam Deus neste planeta. Por que Caim matou Abel? Caim ficou bravo contra Deus, que não aceitou o sacrifício dele. Teve inveja do irmão, matou o irmão. Por que os profetas, que o povo de Israel matava os profetas? Porque os profetas falavam em nome de Deus, e eles não queriam saber as mensagens de Deus, não podiam fazer nada contra Deus, matavam os profetas. E agora não vai ser diferente. A peleja não é... Hoje se fala muito em sábado e domingo, existe uma preocupação por aí. A lei dominical já está saindo, e que o Papa já assinou, aquilo que eu mencionei, já assinou. E agora com esse Estado lá, qual é o Estado que pôs a lei de Deus, supostamente a lei de Deus, nas escolas? Como? O Estado. Luisiânia. Foi isso? Tá. Então, aí as pessoas dizem, olha, já vai sair a lei dominical. Pode até sair. Mas a humanidade está em revolta contra o governo de Deus. Por que isso aí? E quando a Bíblia menciona aqui, pelejarão contra o Cordeiro, mas não pode ir lá no céu, pelejar contra Deus. Então vão tentar destruir os seus filhos, por isso que vão perseguir, vão pôr na cadeia, e finalmente o decreto de morte. Mas aí Deus intervém. Só que no verso 14 aqui que nós estamos lendo, diz assim, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aí vem a nossa parte. Nestes dois partidos, de que lado eu quero estar? Do lado vencedor ou do lado perdedor? Aqui diz claramente, pelejam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vence. Aí tem uma outra ironia. Um Cordeiro venceu o dragão, no sentido bíblico, simbólico, o Cordeiro vence. O Cordeiro é mais forte. Não é assim? E, sem dúvida, nós não vamos querer ficar no lado perdedor.
no lado mais fraco. Não é assim? Então, a gente tem que fazer a nossa parte nesse contexto. Agora, uma explicação sobre duas palavras. Armagedon e secamento do rio Eufrates. Nós temos que pensar aqui em termos da Babilônia Antiga. A Babilônia Antiga era cortada mais ou menos em diagonal norte e sul pelo rio Eufrates. O rio Eufrates fornecia água para a cidade. A cidade tinha uma agricultura bem desenvolvida dentro dos seus muros e podia sofrer um cerco por muitos anos. Não se entregaria por fome ou sede. Mas um dia o rio secou. E o dia que o rio secou, acabou a Babilônia. Como que aconteceu isso? Ciro desviou as águas que vinham de cima, desviou as águas, o rio deu val, ficou bem baixinho, os soldados entraram pelo canal do rio dentro da cidade e foram lá e mataram Belsazar. Isso está em Daniel capítulo 5. Não os detalhes, mas como Belsazar foi morto. E o ponto é esse, o dia que o rio secou, acabou a Babilônia. E a sexta praga, o rio Eufrates seca, para que se prepare o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ciro veio do lado do nascimento do sol em relação à Babilônia, ele veio do Oriente, a Pérsia ficava para o Oriente da Babilônia. E no simbolismo bíblico, águas, você sabe, simbolizam povos. É assim? Vai chegar o ponto em que os povos do mundo vão se voltar contra a Babilônia. Isso também está no capítulo 17. E vão se voltar contra os líderes, o povo que apoia a liderança eclesiástica apostatada, vai se voltar contra os líderes religiosos ao ver os sinais finais indicativos da volta de Jesus. Quinta praga, trevas, depois terremoto, e daí depois terremoto e saraivada. E aí a Sarah White diz palavras textuais. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. E as espadas que deveriam matar o povo de Deus se voltam contra os líderes religiosos. Ou seja, o poder civil e o povo retira o seu poder de apoio à liderança eclesiástica. E isto constitui o secamento do Eufrates moderno. Quando isso acontecer, está preparado o caminho para os reis Jesus e seus anjos que vêm do lado do nascimento do sol. Esse é o simbolismo do secamento do Eufrates. Os povos do mundo retirando seu apoio da liderança religiosa. E a palavra Armagedon vem de Megido. Megido é um vale, eu estive lá também algumas vezes lá em Israel. É um vale na beira da Cordilheira do Carmelo. Cordilheira do Carmelo começa, vamos dizer aqui assim, na beira do mar Mediterrâneo, uns 700 metros a pino, uma rocha ali, quase perpendicular. E daí, com altos e baixos, vai morrendo essa cordilheira. Carmelo é uma cordilheira